Olá, boa noite. A gente começa essa edição do RJ2 falando da imunização de crianças na capital, que mal começou e já está faltando vacina. Por falta de doses, a Secretaria de Saúde anunciou mudanças no calendário. Hoje, muitas famílias foram aos postos e voltaram para casa sem conseguir vacinar os filhos. Não demorou e o que era expectativa... Nós estamos contando os minutinhos para esse grande dia, dia de celebração da vida. Virou frustração. Não tem vacina, esperar chegar. Nesse posto tinha música, palhaço, só faltou vacina mesmo. Eu estava ansioso, vou correr atrás para tomar. Isso é uma preciosa recompensa para esse tempo de tantas perdas, né? De tanto sofrimento que a gente viveu. No segundo dia da vacinação de crianças na capital, quem ficou na fila esperava sentado, uma sobrinha de vacina. Quem sabe com um pouquinho de sorte, né? Chegou o moço da vacina, só não sei quantas vacinas tem, mas chegou. E nem quem chegou cedo, a Casa Firjan em Botafogo, conseguiu. Chegaram com 20 doses, mais 20 doses. Eu era a 19ª da fila e essas 20 doses só deram para 18 crianças. Ou seja, eu tô indo embora, frustrada, com o meu filho sem se vacinar, algo que a gente esperou por muito tempo. Já passou da hora dessas crianças serem vacinadas e a gente está indo embora por falta de vacinação, falta de vacina. Cadê as vacinas para os meninos do Rio de Janeiro? A falta de vacinas provocou uma peregrinação dos pais atrás de uma dose para os filhos. Eu fui lá no Clementino Fraga, Irajá, fui na clínica da família da prefeitura, não tem, aqui não tem. E agora vou partir para outro lá do PAN de Irajá, outra clínica da família lá. Mas eu acredito que não tenha também, é geral. A gente veio aqui de manhã, não conseguiu, fomos a Botafogo agora na Firjan, também não, voltamos aqui e também não. Tristeza, né? Porque o meu filho está ansioso, ele está falando nisso já há meses, há dias, e esperamos ansiosamente por hoje e não deu certo. A vacinação na capital começou ontem com apenas 33 mil doses. Segundo a prefeitura, daria para 2 dias, mas acabou antes. Hoje o estado recebeu mais 93.500 doses que vão ser distribuídas para os municípios. 33 mil são para a cidade do Rio. A Secretaria Municipal de Saúde chegou a anunciar que iria fazer um remanejamento de doses para abastecer os postos onde a vacina tinha acabado, mas não resolveu. Com poucas doses no estoque, a imunização acabou sendo suspensa em praticamente metade dos postos de vacinação hoje na capital. E o calendário mudou. Infelizmente, a gente vai ter que adiar o nosso calendário e ao longo dessa semana a gente só vai poder vacinar as crianças de 11 anos e as crianças com comorbidade. A gente hoje está realizando uma nova distribuição de doses para abastecer as unidades para amanhã, mas isso não vai ser suficiente para quinta e sexta-feira iniciar a vacinação das crianças de 10 anos. Então a gente mantém a repescagem das crianças de 11 anos até o próximo sábado, quando a gente prevê a chegada de mais doses de vacina. A expectativa é que chegue no próximo final de semana, talvez cheguem aproximadamente 50 mil doses de vacina para que a gente possa iniciar a vacinação do grupo de 10 anos. No planetário, o João, a Júlia, o Gabriel chegaram preparados para a picadinha no braço capaz de salvar a vida. Mas voltaram para casa sem o tão esperado superpoder da vacina. Eu tô um pouco triste porque eu queria muito tomar a vacina. Eu sei que vai dar uma picadinha, vai doer um pouco, mas faz bem. Pra mim é como se fosse tipo um escudo pra gente contra o Covid. Tipo, é como se ajudasse a gente a não ter o coronavírus. Quase virando um super-herói. É uma decepção, né, para as crianças, para os pais. E enquanto falta vacina infantil, as internações por Covid bateram hoje a casa dos 700 pacientes somente nas unidades públicas da capital. 751 pessoas estão internadas hoje por conta da Covid nos hospitais públicos da capital. Um aumento de quase 20% em relação aos números do final da tarde de ontem, quando 628 leitos estavam ocupados por pacientes com a doença. No dia 14, eram 379. 3 dias antes, menos da metade, 180. Em uma semana, o número quadruplicou. No Natal, 12.
No pico da pandemia, no dia 30 de abril do ano passado, o número de internados era 1.600. 44 pessoas estão esperando vaga, em processo de transferência. Mas, segundo o painel da Prefeitura, a taxa de ocupação nos hospitais está estável, em 59%. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, diz que o município tem capacidade de abrir mais leitos, mas pede reabertura também em unidades federais que foram fechadas. Capacidade operacional para 1.400 leitos de reabertura. Hoje a gente tem por volta de 700 pacientes internados. É necessário que a gente esteja atento, comece a reabrir novos leitos, principalmente nos hospitais de referência, no Clementino Fraga Filho, na UFRJ, no Hospital Geral de Bom Sucesso, que já foi referência para a Covid, que tem 250 leitos fechados. É o momento da gente converter leitos no Hospital Ronaldo Gazola e 200 leitos já foram convertidos para o tratamento de Covid-19. Segundo Daniel Sorans, 88% dos pacientes internados com Covid na cidade não estavam com o esquema vacinal completo, em especial a terceira dose, que já teve um intervalo reduzido de 6 para 4 meses. Ele diz que 20% do total de pessoas internadas com Covid entraram nos hospitais por outro motivo e lá dentro testaram positivo. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde anunciou hoje a suspensão das visitas a pacientes internados nos hospitais da rede pelos próximos 15 dias. Serão liberados apenas os acompanhantes para menores de idade, idosos e pessoas com deficiência. Se 20% dos pacientes testaram positivo depois da entrada no hospital, 80% deles ingressaram já contaminados e por conta da Covid. A gente trabalha com duas possibilidades, ele ter o Covid no próprio hospital ou o paciente ter chegado assintomático com a Covid-19 e manifestado sintomas. Muitos pacientes internaram já tendo Covid-19, mas a causa base da internação não é insuficiência respiratória, é outra doença. Então, pacientes que internaram por uma situação ortopédica ou por outro tipo de tratamento, até mesmo para uma cirurgia eletiva, e se identifica no momento daquela internação que ele tem Covid-19. A Prefeitura diz que 4.800 profissionais de saúde se afastaram por contaminação de Covid, o que representa 20% da força de trabalho na área. E essa preocupação com a falta de vacina para as crianças, é importante a gente lembrar que o problema é a demora no envio das remessas de novas doses pelo Ministério da Saúde para o Rio de Janeiro. E os postos de testagem permanecem cheios. Em São Gonçalo teve gente até que passou mal na fila por causa do calor. Fila sem fim em torno da Praça Zé Garoto, em São Gonçalo, à espera da abertura dos portões hoje de manhã. A corrida pelo teste de Covid aumenta na mesma proporção da temperatura, 32 graus ao meio-dia. Olha o tamanho da fila aqui do pronto-socorro. E a sombra das árvores não evita emergências. Essa ambulância saiu com um paciente passando mal por conta do calor. Eu sou a enfermeira Carla, trabalho no centro de triagem ao coronavírus. As pessoas estão chegando, passando muito mal nas filas. Pessoas assintomáticas, pessoas tiveram contato ontem com alguém e já quer chegar aqui fazer teste. Isso acaba sobrecarregando o sistema e sobrecarregando os profissionais de trabalho também. E com essa nova onda aí da Omicron, isso aí está causando um grande dano à população e um aumento caótico no nosso sistema de saúde. Quem testa positivo é encaminhado para o centro de triagem ao lado. E os casos mais graves agora são atendidos no pronto-socorro, que funciona 24 horas. O município tem mais 10 pontos de testagem e pretende abrir outros, mas esbarra na falta de profissionais, muitos deles já dedicados ao combate à Covid e cerca de 10% afastados do trabalho com a doença. Segundo a Prefeitura, moradores de Maricá, Itaboraí e Niterói também estão buscando testes em São Gonçalo. E com os locais cada vez mais cheios, a orientação passou a ser a mesma já feita na cidade do Rio. Apenas pessoas com sintomas devem se testar. Você que está indo ao posto de saúde para fazer a sua vacina ou para fazer o teste para a Covid, lembre-se que manter a distância entre você e o próximo é sua responsabilidade também. Você sabe que você não deve ficar menos de 1,5 metro próximo do outro e que você deve estar de máscara também para diminuir esse risco.
A emergência do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, o Hospital do Fundão, está fechada porque bandidos furtaram os cabos do ar-condicionado. Além desse problema estrutural, o hospital está sofrendo também com a falta de profissionais afastados por Covid. Sem energia, ar-condicionado e sem emergência para os pacientes do Hospital Clementino Fraga Filho, no Fundão. Os pacientes vão ser transferidos da emergência aqui no subsolo para outro andar, porque não tem como. O motivo é um velho conhecido do hospital e das autoridades: o furto de cabos. Toda semana tem roubo de cabo. Esse roubo dos cabos prejudica a assistência, porque agora a gente está sem energia, sem ar-condicionado e já ficamos sem vácuo, sem aspiração na emergência por conta desses roubos. Os cabos furtados domingo ficavam enterrados ao lado do prédio, num local de difícil acesso. Os ladrões retiraram 7 metros de cabos. Em dezembro, já tinham levado uma outra parte. Alguns pacientes tiveram que ser transferidos para outros hospitais. Lamentavelmente, roubaram nos cabos externos de energia e isso acabou impactando no funcionamento do ar-condicionado e ventilação da emergência. Não há mais condições para o atendimento, como até então vinham ocorrendo. Estamos atendendo apenas casos eminentes de risco de vida. Orienta os pacientes do hospital que procurem a emergência mais próxima. Estamos correndo quanto tempo para contornar a situação e criar soluções alternativas para o problema. E o problema não é apenas o roubo de cabos. O Hospital do Fundão também padece com a falta de funcionários. O hospital já trabalhava com um número reduzido. Agora, em plena pandemia, os casos de Covid explodindo pela cidade, a situação ficou ainda mais grave. Até dezembro, enquanto a empresa Fiotec estava no hospital, nós trabalhávamos numa equipe de 11 técnicos de enfermagem. Agora a equipe reduziu para 4 técnicos, 5 técnicos. Tem muita gente doente, tem menos funcionários. Com isso, a assistência fica precária, a espera pelo atendimento aumenta, os profissionais esgotados. Tem muita gente positivando Covid. Não tem reposição de funcionário para esses que se afastam pela doença. O Hospital do Fundão não soube informar quantos funcionários estão afastados por motivos de saúde e afirmou que negocia a contratação de pessoal com os governos federal, estadual e municipal, mas até agora não conseguiu. A Secretaria Municipal de Saúde disse que recomendou ao Ministério a liberação de recursos para o hospital. O secretário estadual de Saúde teve uma reunião hoje com o diretor do hospital, mas nada foi divulgado por enquanto. Eu acho que deveria ser feito concurso, abrir concurso, porque os que estão lá todos estão perto de se aposentar e não temos mais estrutura para suportar um hospital de grande porte, de excelentes profissionais, mas que a estrutura dele, administrativamente, está muito ruim. É um hospital antigo que não tem muita melhoria e só vai piorando. Funcionários e pacientes denunciam as condições precárias da Policlínica Hélio Pellegrino, na Praça da Bandeira. Essas imagens são do interior da Policlínica Hélio Pellegrino, na Praça da Bandeira. A unidade faz atendimentos ambulatoriais especializados e recebe centenas de pacientes por dia. As fotos mostram o atual estado do laboratório que funciona lá dentro, onde são feitos processamentos de exames. Parte da estrutura do teto desabou. Pedaços de gesso estão espalhados pelo chão. As paredes estão cheias de infiltrações. Alguns baldes foram posicionados para conter as goteiras nos dias de chuva. Nos corredores onde os pacientes aguardam atendimento, há um buraco no teto e goteiras deixam o piso molhado. Parte do teto também está mofada e o banco de espera enferrujado. Na sala de endocrinologia, mais buracos no teto. E na sala de geriatria e ginecologia, a pia desabou em cima de uma lixeira.
Quem vê as imagens de dentro da policlínica nem acredita que a unidade está funcionando normalmente. Além de fazer atendimentos especializados, lá também está tendo vacinação e testagem para Covid. Os funcionários que trabalham lá reclamam e pedem melhores condições para atender os pacientes. Os funcionários do posto de saúde Hélio Pelegrino na Praça da Bandeira estão aflitos, trabalhando em condições precárias, atendendo a população com todo respeito e carinho, tendo a consciência que esses pacientes merecem ser atendidos em um local digno. Lamentamos muito a falta de dignidade para exercermos os trabalhos, bem como a falta de dignidade no ambiente para os devidos atendimentos aos pacientes. Pedimos socorro urgente. A Comissão de Saúde da Câmara Municipal fez uma vistoria na unidade e constatou a quantidade de problemas. O que nós queremos para a solução desse problema é uma atuação imediata dos órgãos de obras da Secretaria para que a gente possa restituir a dignidade do trabalho, a dignidade do atendimento. Nós não podemos permitir que uma unidade como essa permaneça nessa situação de anos e que agora piorou mais ainda, porque agora ela está muito cheia de gente, muita procura e é preciso dar dignidade ao paciente e ao servidor público que ali trabalha. A Secretaria Municipal de Saúde alegou que as chuvas recentes causaram as infiltrações na policlínica. Informou que já está orçando uma obra de reparo nos telhados e que a unidade segue atendendo o público, apesar dos problemas. E a alta de casos de Covid está desfalcando muitas empresas. Vamos falar ao vivo com o Pedro Figueiredo. Oi, Pedro, boa noite para você. Um levantamento, da FEComércio mostrou que mais da metade dos empresários do estado teve funcionários afastados por Covid agora, nessa última semana. Pois é o impacto da pandemia na economia, né, Ana Luísa? Boa noite para você, boa noite a todos. Um estudo da FEComércio, que é a federação que representa as empresas dos setores de comércio de bens e serviços e também de turismo, mostra que 58,7% dos empresários desses setores tiveram algum tipo de desfalque entre os trabalhadores por causa do avanço da variante Ômicron, um aumento de 20 pontos percentuais em relação ao último levantamento feito também pela FEComércio. E que 60% desses empresários tiveram algum tipo de prejuízo por causa do avanço dessa variante. Apesar dos dados, a federação descarta qualquer possibilidade de paralisação desses setores, porque, na maior parte dessas empresas, o número de funcionários afastados é de, no máximo, 3. Ana Luísa. Obrigada, Pedro, pelas informações. E você vai ver daqui a pouco, aqui no RJ2, o calorão que fez a sensação térmica bater em 50 graus. É já já. Agora 7h28. O governo do estado contratou a firma de um empresário que chegou a ser preso e admitiu que pagava propina na gestão do ex-governador Sérgio Cabral. Isso mesmo depois de a justiça impedir que ele assinasse novos contratos. E olha que não houve nem licitação. A empresa que fornecia quentinhas usava um ingrediente secreto, propina. Foi a receita encontrada pela JB Alimentação e Serviços para abocanhar milhões na gestão de Sérgio Cabral. Quem admitiu foi o próprio dono, Carlson Rui Ferreira, proprietário também de outras empresas do ramo alimentício contratadas pelo poder público, a Denjude e a Singular. Em depoimento à Polícia Federal, num desdobramento da Lava Jato, ele confirmou ter pago quase 3 milhões a título de propina, o equivalente a 15% dos contratos firmados pelas empresas com a Secretaria de Administração Penitenciária, a SEAP. Essa era a forma encontrada para driblar a licitação e garantir os pagamentos. Apesar da confissão, a JB Alimentação voltou a ser contratada pelo governo do estado, agora na gestão de Cláudio Castro, para fornecer refeições prontas para a UPA de Nova Iguaçu, novamente sem licitação. O valor do contrato é de R$600 mil por 6 meses, podendo ser prorrogado por mais tempo. Enquanto isso, o dono da empresa continua respondendo às denúncias dos contratos anteriores.
Carlson Rui foi acusado de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Chegou a ser preso preventivamente em março de 2020. Os investigadores dizem que a corrupção aconteceu numa secretaria que ele conhecia bem. Anos antes, o empresário tinha sido subsecretário da SEAP. Ele foi nomeado por Astério Pereira, o então secretário, que era apontado pela Lava Jato como sócio oculto das empresas de alimentação. Eles que conheciam o sistema penitenciário de perto acabaram conhecendo de dentro, mas ficaram pouco tempo atrás das grades. Carlson foi solto menos de 2 meses depois, em abril de 2020, já durante a pandemia. A decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, impunha medidas restritivas, como, por exemplo, proibição de prestar serviços ou participar das pessoas jurídicas que, conforme a denúncia, foram utilizadas no sistema de lavagem de dinheiro, bem como de receber rendimentos, lucros ou ganhos dessa entidade. Mas esses documentos do site da Receita Federal apontam o empresário como o dono de todas as empresas até hoje, inclusive a JB Alimentação, aquela que acabou de ser contratada pelo governo do estado sem licitação. Nós fomos até lá, um endereço simples de uma padaria e confeitaria num bairro pobre de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Sede da empresa que recebeu 42 milhões em menos de 10 anos. Ele não fica aí não? Mas ele ainda é o dono. Sabe como eu consigo cobrá-lo? Se ele vem aqui algumas vezes? O novo contrato assinado pelo governo do estado com a empresa de Carlson Rui não está disponível no Sistema Integrado de Gestão e Aquisições, embora devesse ser público. Mas esse documento, de 3 de janeiro, mostra quem é o representante legal que vai receber pelo novo contrato sem licitação, Carlson Rui Ferreira. Também ligamos para o telefone disponível na Receita Federal, mas não foi possível completar a sua chamada. Por favor, verifique o número discado. Pelo telefone a gente também não conseguiu contato. A defesa de Carlson Rui Ferreira disse que a contratação pela Fundação Saúde foi realizada de forma lícita por apresentar o menor preço entre as concorrentes. Disse ainda que a atuação de Carlson à frente das empresas é de conhecimento da Justiça e está em total conformidade com toda e qualquer determinação judicial e que não persiste contra ele qualquer medida cautelar que o impeça de atuar nas atividades de suas sociedades. Mas a assessoria do Supremo Tribunal Federal nos informou que essa decisão não foi afastada e continua valendo. A defesa de Astério Pereira dos Santos não quis se pronunciar. Entramos em contato com o governo do estado, que disse ainda estar apurando a situação. E um dia depois que o RJ2 mostrou que a Vale vem jogando água com metais pesados próximo a um terminal de exportação de minério em Mangaratiba, a prefeitura da cidade embargou uma reforma que a mineradora está fazendo no local. Os trens continuam chegando no terminal Ilha Guaíba, em Mangaratiba, com o minério de ferro. Segundo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, os trens estão sobrecarregados, com minério acima do limite permitido. E parte do material acaba caindo no solo e contaminando a água. O terminal fica numa área de proteção ambiental e a Vale vinha realizando obras de reforma e manutenção no pier e na ponte da linha férrea que chega no terminal Ilha Guaíba. Mas depois de uma fiscalização acompanhada ontem pelo RJ2, a prefeitura embargou as obras. O documento afirma que o trabalho estava sendo realizado sem as devidas licenças. Obras sem licença estão entre as muitas irregularidades identificadas por autoridades ambientais no terminal Ilha Guaíba. Um inquérito da Polícia Federal investiga possíveis crimes ambientais cometidos pela Vale, empresa que opera no local. Nós tivemos acesso ao laudo da perícia criminal realizado em fevereiro do ano passado. Os investigadores confirmaram o lançamento de resíduos ao mar em desacordo com a legislação ambiental. Os peritos confirmaram a veracidade dessas imagens, que mostram minério sendo lançado no mar. Segundo o documento, as imagens de resíduos sendo despejados no mar são compatíveis com a sobrecarga de filtros, decorrente de fortes chuvas
em curtos espaços de tempo, levando ao extravasamento de água com minério para o mar. Ainda de acordo com a perícia, o relato do supervisor de operações do terminal que acompanhou a vistoria informou que o problema foi solucionado pelo fechamento do sistema de drenagem dos filtros Bidim, aumento das muretas de contenção das águas no pier e aumento da capacidade de operação de caminhões que retiram a água com minério. No laudo, os peritos responderam a um questionário com 8 perguntas. Afirmam que a atividade da Vale na Ilha Guaíba é potencialmente poluidora, mas que no dia da diligência realizada no local não houve a constatação de lançamentos no ambiente. No entanto, a pergunta se é possível afirmar se em algum momento houve disposição inadequada ou lançamento de resíduos em desacordo com as exigências estabelecidas em leis, os peritos responderam que sim, e também confirmaram que houve negligência da empresa em relação aos procedimentos necessários para evitar os lançamentos de resíduos, e que não houve evidências de que foram adotadas as medidas necessárias para minimizar os danos e conter o acidente. O RJ2 também teve acesso à licença de operação da Vale na Ilha Guaíba para realizar a atividade de estocagem de minério de ferro. O documento afirma que a licença é válida até 28 de dezembro de 2011. Em abril de 2011, foi modificada a atividade da ilha para recebimento de minério de ferro por via férrea, estocagem em pátios e embarque para navios por correias transportadoras. Um documento do INEA de 29 de março de 2017 informa que o requerimento de renovação da licença de operação encontrava-se em análise no INEA, que o pedido de renovação foi autuado no prazo de 120 dias antes do vencimento da citada licença. Mais de 10 anos depois do vencimento, o INEA ainda não concedeu uma nova licença. O terminal da Ilha Guaíba existe há quase 50 anos e está situado numa área de proteção ambiental. Um estudo da Secretaria do Meio Ambiente de Mangaratiba mostrou a contaminação provocada pela atividade mineradora. O que ficou mais em evidência para a gente foram os de metais: zinco, ferro, alumínio em altas concentrações nos moluscos e peixes da região. Moradores reclamam do impacto na vida marinha e na qualidade do ar. Paredes de casas em Mangaratiba estão assim, avermelhadas. O terminal também fica numa área de proteção do boto cinza. De 2015 para cá, os animais começaram a apresentar um estado de animais magros e os animais vindo morrer sem nenhum tipo de marca aparente de interação com a pesca, ou seja, estavam morrendo por conta de alguma doença, de alguma saúde prejudicada. Então, a gente vê que cada vez mais a gente precisa avaliar a saúde desses animais vivos aqui na Bahia para a gente poder traçar programas de conservação para a espécie. A Vale disse que, embora o terminal esteja regularmente licenciado pelo INEA, o município de Mangaratiba insiste em perpetrar injustificáveis e ilegais ataques contra a companhia. A empresa disse ainda que a obra embargada é de rotina, foi informada ao órgão licenciador e que vai recorrer para retomar os trabalhos. Sobre o inquérito criminal, a Vale disse discordar das conclusões da Polícia Federal e que continua colaborando com as autoridades e investindo para aprimorar seus controles ambientais no terminal Guaíba. Já o INEA informou ter sido comunicado das obras e que são manutenções de rotina para não haver danos às estruturas. Sobre a licença e os 10 anos de análise para renovar a autorização, o INEA disse que é um empreendimento de grande porte que demanda a avaliação de equipe técnica multidisciplinar, exigindo análise de várias áreas técnicas do Instituto. Vamos falar do tempo agora, porque a terça-feira veio com aquele calorão que foi prometido. A máxima foi de 38,5 graus lá na Marambaia. A sensação ficou perto dos 50 graus. Foi o dia mais quente do ano até agora. E a sensação continua de muito calor. A semana vai ter esse maçarico ligado. Olha só as temperaturas. Amanhã, máxima de 37 graus. Na quinta diminui um pouquinho, mas continua quente. Máxima acima dos 32 graus até sábado. E atenção para a previsão de temporais de verão, sempre naquela horinha do fim da tarde. O RJ termina aqui. Para você, uma ótima noite e até amanhã.